Felicidades aos leões e leoas aí, tá? Deus abençoe, muita paz e prosperidade para todo mundo aí, muito amor. Pessoal, tem muita gente falando aí, questionando sobre as reuniões da Cacau Show, nas quais o pessoal se reunia e falava que adorava o Deus do cacau e tudo mais, relacionando certas práticas e questões a práticas satânicas, né? Né, e tudo mais. Olha, para que haja uma prática satânica, talvez não precisa você ter o conhecimento do que você está fazendo. Você pode agir de maneira sem saber o que se trata na realidade, né? Você pode fazer um ritual sem saber o que se trata. Tendo em vista que às vezes a pessoa também muito jovem ou nécio, né, que é aquele que tem falta de entendimento naquela questão, possa produzir um tipo de ritual, alguma coisa, sem saber realmente do que se trata. Muitas vezes a gente vê acontecer, quando a gente é jovem, né, que a gente às vezes é gótica, se diz satanista e tudo mais, aquela coisa toda, né, revoltado com o mundo, a gente pratica muita coisa e hoje em dia tem internet, tem conhecimento difundido, então você pode procurar na internet que aparecem muitas coisas relativas a isso. Mas, porém, muitas dessas coisas nós não temos o conhecimento. E o conhecimento que eu quero dizer aqui é o seguinte: você não tem nenhum conhecimento acerca das obras de Satanás. Por que eu estou falando de Satanás? Porque Satanás é ele é um personagem que vai diametralmente contra a figura central da Bíblia, que é o Cristo, que é a redenção de toda a humanidade por um único homem. E Satanás, na realidade, ele vai diametralmente contra isso. E esse personagem é bíblico. Satanás é um personagem bíblico. É um antagonista bíblico. Então, o que acontece? A gente fala nesse sentido que a gente não tem conhecimento sobre as obras de Satanás para as praticá-las de tal maneira, se nós não conhecermos a Bíblia em si, se nós não conhecermos a doutrina cristã em si, aquela doutrina toda que se converge e se converte em Cristo. Então, muitas vezes a gente pode ver que tem muita gente aí falando: eu participei de rituais dentro da Cacau Show e é uma empresa que tem relação com obras de Satanás ou coisa assim e tudo mais. Olha, há de se convir que a empresa tem as suas implicações, o CEO tem as suas implicações, os líderes ali da empresa têm todas as suas implicações no processo que eles estavam fazendo, que estavam realmente prejudicando o pessoal e o pessoal, no caso, os funcionários e também os franqueados, principalmente, os funcionários dos franqueados, porque é toda uma rede. Porém, existe muita especulação sobre isso. Eles falavam, eles faziam o ritual ao deus do cacau para que não faltasse cacau, para que não acontecesse. Se essa era uma doutrina do dono da Cacau Show, ou dos líderes, ou de toda uma dinâmica do RH, às vezes tem uma dinâmica ali, né, para poder... Porque quando você aceita participar desse tipo de ritual dentro da empresa, ele já separa os leads que realmente eles podem injetar ou algum conhecimento, ou injetar alguma informação necessária, ou injetar algum investimento financeiro, ou algum investimento de marketing, porque quando acontece esse tipo de situação, quando a pessoa aceita participar dentro da empresa desse tipo de situação, separa um pouco o joio do trigo, aqueles que têm a dura serviço, né, que ele não vai virar nem para a direita nem para a esquerda,
e não vai aceitar todos os comandos da empresa, e aqueles que estão dispostos a fazer de tudo para poder ter sucesso dentro da empresa. Aí já é uma prática que também se correlaciona a uma prática empresarial para separar os leads dos quais eles podem investir ali e assim eles observam os franqueados. Mas além dessa situação, o que acontece? Eu, Cláudio André, né, vou lá, chego ao ponto de comprar uma franquia, eu estou pagando para ter direito de comercializar o seu produto, porém a Cacau Show já tem 37 anos de existência e, a Cacau Show, eles não reclamaram disso enquanto estava dando lucro. Não houveram reclamações públicas de maneira tão sensível a isso. Será que se continuasse dando lucro, se continuasse tendo saída do produto, essas pessoas que hoje estão denunciando, será que elas estariam denunciando esse tipo de prática dentro da empresa? Provavelmente não, porque até então não existia esse tipo de denúncia. Então, muitas pessoas também querem jogar esta situação, colocar essa situação. Eu não quero aqui ser o advogado do diabo, mas estão querendo jogar essa situação no colo de Satanás, né? Mas na realidade é o seguinte: muitas vezes, até a falta de conhecimento, e a gente sabe que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, até o ponto de você conhecer as ordenanças desta lei, né? E se aí você conhecer e não as praticar, existe um dolo sobre você, e é assim em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Seja no futebol, se você entra lá, você é um jogador de futebol, você tem que cumprir todas as regras que estão ali em campo, porque se você não cumprir, você não vai jogar. Se você é um jurista, um advogado, você tem que cumprir aquelas regras e leis ali, porque se você não cumprir aquela doutrina, aquela regra e lei, você não vai fazer parte daquele clero. Se você é um médico e age de maneira não ética, você vai ser cortado. Se você é um bombeiro e não age de maneira correta nas suas ações de prevenção e salvamento, você também vai ser descartado. Então, aquilo ali, nesse ponto, neste caso, a Bíblia está aí como uma base de regra de fé para que você possa aprender, repassar aquele conhecimento, ter entendimento sobre aquilo, né? Repassar aquele conhecimento, se assim for, se for do seu interesse, né? Do interesse de uma sociedade que gira em torno de você e você vê que aquilo é interessante para a sociedade, porque tem muita gente que lê a Bíblia e continua ateu, continua em outra religião, mas tem o conhecimento da Bíblia. Mas a partir do momento que você leu, entendeu as regras, sabe o que é, conhece a figura de Satanás, conhece a figura dos enviados de Satanás na Terra, né? E sabe o que é que está fazendo, aí você já tem um dolo maior sobre aquilo, porque você está indo contra, é como se fosse a blasfêmia do Espírito Santo, que é o pecado que diz que é o pecado imperdoável, porque você entende aquela questão, compreende aquelas leis, sabe para que parâmetros foram levados foi levada toda aquela doutrina, desde de Adão e Eva, né, as histórias contadas de Adão e Eva nos primeiros livros, né, Moisés pegando a tábua dos 10 mandamentos, Deus manda nas ordenanças, toda a sequência de fatos, né, que acontecem nos livros de Números, aonde o povo de Israel se reúne para poder a primeira definição do que seria um povo ordenado por Deus aqui na Terra, né? Que hoje muitos fazem parte, e graças a Deus a gente faz parte. E se você ainda não faz parte, a gente convida para fazer, porque é muito bom. E aí o que acontece? Se você aceita aquilo, né? Entende aquela obra ali e compreende que aquilo ali foi trazido por Deus à Terra, né, através da vida das pessoas que escreveram,
você está disposto a aceitar o bem e o mal, o sim e o não, a noite e o dia, o doce e o amargo, que pode vir para você dentro daquelas escrituras. Então, muita gente, mesmo conhecendo, ainda aceita fazer a prática de rituais satânicos, ou rituais cabalísticos, ou rituais, é, independente do que você falar. Mas tem que se ver se há um entendimento do dono da empresa, dos seus líderes sobre essas questões, porque o pessoal pode muito bem ter tido uma falha grave de administração das suas próprias lojas. O dumping praticado por eles ofendeu demais, agora ainda mais os bons franqueados, né? Que têm franquias de êxito, e aqueles que não estavam tendo tanto êxito, que eram forçados pela empresa a muitas vezes receber, que isso tudo é prática de má fé da empresa, né? Agora, não adianta pegar e jogar questões religiosas para culpar uma prática de má fé da empresa. Tem empresa que não tem nenhum cunho religioso e ela é vitoriosíssima. Outras empresas têm cunho religioso em várias religiões diferentes e são vitoriosas. E tem empresas que com certeza também são ordenadas aí pelas forças das trevas aí, mas também são vitoriosas aqui na Terra aos olhos humanos, né? Então a gente não pode dar certeza dessa ciência como muitos estão usando aí, entendeu? Eu não faço aqui parte para defender ninguém, nem o CEO, nem os franqueados, nem quem está. Não é isso. Na realidade, nós trabalhamos com um pouco de esclarecimento. Aqui a gente trabalha com um pouquinho de esclarecimento, de levar a gente a parar um pouco e raciocinar antes de julgar todas as questões, né? E neste caso, realmente a gente vê que estão agindo de má fé até contra a própria empresa e tudo mais. Isso engrossa um processo, endossa o processo. Isso aí pode mudar decisões, pode nortear decisões. Sou um juiz católico, apostólico, romano, praticante, e vou julgar uma empresa por que está envolvida em determinados escândalos e dizem que lá dentro faziam rituais e tudo mais. É muito difícil separar o jurista do o jurista do católico ali, entendeu? É muito difícil ter essa superação, é amalgamado, então é bem difícil haver essa separação. E isso realmente pode nortear processo, pode nortear muita coisa. Não julguemos de pronto, né? Ireis, mas não pequeis, né? Poxa, mas o que é isso? Como é que podem fazer isso? Tudo mais, mas não condenem, né? Você pode até julgar uma situação, pré-julgar uma situação, mas você não tem o direito de condenar diretamente aquela situação, né? E a gente está aqui desenvolvendo um conteúdo na internet, a gente pede humildemente que você se inscreva, que você acompanhe. Vamos tocar um barco aí no barquinho que tem fé, meu amigo. Seja a fé que você tiver, você vai vencer, vai crescer, vai subir, vai explorar o inexplorado, vai ver novos horizontes, vai cruzar novas fronteiras, vai ser feliz nos seus propósitos, naquilo que você tem determinado, colocado diante de Deus, colocado nas suas orações, falado todas as madrugadas que você tem ou jejuado, orado, tudo que você tem feito, e seu esforço não vai ser em vão. Todos nós somos falhos, pecadores, temos dificuldades, mas nós não podemos desistir, não podemos desistir. Se esse conteúdo te fez diferença, se esse conteúdo foi relevante para você, por favor, compartilhe, se inscreva, dê o joinha, comente, um comentário é muito importante, assim, o YouTube pode
continuar recomendando os vídeos, a gente pode ter o prazer de ir trabalhando. Eu quero ter uma comunidade disposta a fazer o bem em grandes causas e em boas causas, e a gente vai chegar lá e vamos fazer isso, tá? Deus abençoa todo mundo aí. Falou, brigadão.